Posição e velocidade angular. Esse é o tema da nossa aula de física hoje. E eu começo explicando a vocês sobre posição angular. Definimos por posição angular ou fase, e representamos por essa letra grega que se chama φ, ao ângulo central correspondente ao arco S, tal que esse φ seria o resultado da divisão de S por R. Ou seja, se eu pegar esse arco é o nome que nós damos para um pedacinho da circunferência. Então, se eu pegar esse pedacinho aqui, que é o nosso arco, calcularmos o valor dele e pegarmos também o comprimento do raio, o tamanho do raio, e dividirmos esses dois valores, eu obtenho a minha posição angular, tá? Então, é isso que a gente está falando. Eu posso escrever a expressão desta maneira, mas também posso escrever ela desta forma aqui ao lado. Aqui a gente pegou a posição angular e o raio e multiplicamos. E colocamos a função, colocamos a fórmula em função de S. Aqui está em função da posição angular, tá? Bom, para uma volta completa, se você imagina que o corpo ele faz um ciclo completo, nós podemos dizer que esse arco, seria o comprimento total da circunferência, logo 2πr, e a nossa posição angular, ela seria chamada de 2π radianos, que corresponde a 360 graus. Aí, gente, vale a pena também a gente dar uma lida um pouquinho lá nas aulas de geometria, lá na matemática, para a gente entender isso um pouco melhor. Aqui eu vou dar uma breve explicação, mas vale a pena a gente rever isso em geometria, tá? Isso é matéria, se eu não me engano, do 9º ano. Se a gente imagina, vamos supor que eu tenha aqui um sistema de eixos, tá? E que eu tenha um corpo que ele faça isso aqui, ó, ele saia deste ponto e venha para esse ponto, a gente pode imaginar que a posição angular dele seja π radianos. Então, essa é a variação. Isso corresponde à mesma coisa que nós aprendíamos lá com o transferidor, corresponde a 180 graus, né? Isso é um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Se eu trocar a unidade de medida de graus para radianos, isso corresponde a um valor de π radianos, tá? Se eu fechar a figura, fazer agora uma circunferência completa, então eu digo que eu tenho 2π radianos, que seria a mesma coisa que dá um giro de 360 graus, ok? E daí, é claro, a gente tem ainda frações, de π ou 2π, A gente pode colocar essa medida de ângulo em radianos em outras representações, 3/4π radianos, que corresponde a 270 graus. Eu posso pegar só um pedacinho disso, por exemplo, se eu pegar a minha partícula, ela vir daqui até aqui, pegar só 1/4 disso, a gente já chama isso daqui de π/2 radianos, Isso corresponde a 90 graus, que é um ângulo reto. Então, você tem essa correspondente, entre valores de ângulo em radianos e valores em graus, tá certo? Pois bem, então, continuando, o que vem a ser agora a velocidade angular? Bom, a velocidade angular, que ela é representada pela letra grega ômega minúsculo, que é essa letra aqui, é justamente a razão entre a variação do espaço, aí no caso aí, a gente vai falar, é o espaço, angular, tá? E um intervalo de tempo ΔT. Então, a gente representa a velocidade angular como sendo uma relação entre posição angular e tempo, intervalo de tempo, tá bom? Bom, temos mais coisa para falar. Vamos ver aqui uma relação que existe entre a chamada velocidade angular, associada ao ângulo, e a velocidade escalar, que também recebe outros nomes. A gente pode substituir a palavra escalar por tangencial,
né, que a gente usou bastante também nas últimas aulas, ou podemos também chamar de velocidade linear. Então, velocidade escalar, velocidade tangencial, velocidade linear, a gente representa pela letra V, é tudo a mesma coisa, tá? Então, existe uma relação entre essas duas velocidades que é simplificada por essa expressão aqui, tá? Para chegar a ela, o que a gente faz? A gente pega a fórmula da velocidade média, né? Que é a velocidade que a gente aprende lá no movimento retilíneo uniforme. Pega agora a fórmula da posição angular e junta, né? Então, ao juntar, essa parte da expressão fica no lugar do ΔS. Daí eu vejo que existe uma relação de ΔΦ sobre ΔT, que é, né, a velocidade angular. E, portanto, eu posso dizer que a minha velocidade escalar ela é igual à velocidade angular vezes o raio, tá? Bom, então, para uma nota completa, a gente ainda tem mais algumas outras expressões que a gente pode estar utilizando para velocidade angular. Então, aqui, ó, a gente tem uma expressão que mostra que a velocidade angular, ela além de poder ser escrita desta maneira, né, posição angular dividido pelo intervalo de tempo, ela também poderia ser escrita dessa forma aqui. Porque se eu entendo que essa minha velocidade angular for um giro completo, eu posso substituir esse ΔΦ por 2π, conforme eu mostro aqui, ó, tá? Isso aqui são dados. A gente imagina uma partícula fazendo um giro completo, tá? E eu posso dizer que o meu ΔT, meu intervalo de tempo, é o período, ok? Agora, como eu sei também que o meu período... Opa, aqui, ó, gente, corrigindo, tá? Como eu sei que o meu período é o inverso da frequência, então eu também posso tirar esse período daqui, né? Colocar esse 1 sobre F aqui embaixo, e fazendo as contas a gente chega a essa expressão. Então, gente, o que eu estou querendo mostrar com essas relações? Que eu posso ter a minha velocidade angular escrita de outras formas. Tem outras fórmulas para poder calcular a velocidade angular. Aqui ele está dizendo que além de eu poder calcular assim, né, essa é uma possibilidade, eu também posso calcular a velocidade angular, né, assim, com esses valores, com esses parâmetros, essas grandezas, e também posso calcular a velocidade angular assim. E ainda há possibilidade, se a gente for pegar a expressão anterior, né, eu posso também calcular a minha velocidade angular assim. Nossa, olha quantas maneiras diferentes de poder calcular a velocidade angular, né? Então, aqui relacionando posição angular com o intervalo de tempo, aqui 2π com o período, aqui é 2π vezes a frequência, e aqui ele relaciona a velocidade tangencial, velocidade escalar, com o raio. Então, são várias maneiras diferentes para a gente poder calcular aí a velocidade angular, tá? Bom, só para dar uma distraída um pouco na conversa, trago para vocês aqui uma colinha. Não sei se vocês já viram aquele filme O Sexto Sentido. Quem não viu, veja. Quem gosta, né, de filme de terror, de suspense, né? É muito bom. Porque existe uma cena desse filme O Sexto Sentido em que o menino ele está conversando com seu, não sei se é psicólogo ou psiquiatra, né? E na cena do filme, no original, ele diz, né, para o psiquiatra: eu vejo espíritos o tempo todo. E o psiquiatra pergunta: com que frequência? Né? Aí ele: é o tempo todo. Né? Então, é uma coisa assim densa. Eu adoro filmes de terror, né? Mas aqui o que é o diálogo, né? Que paródia é essa que a gente percebe? O menino diz, ó, eu vejo movimentos circulares. E o psiquiatra pergunta, com que frequência? Ômega sobre 2π. Aí você fala, cara, só físico para entender isso, né? Vou explicar para vocês por que essa é uma paródia.
por que ele responde dessa maneira, né? Porque olha aqui comigo, ó, para essa parte da expressão. Com que frequência, né? Ele pergunta. Se eu colocar essa fórmula em função da frequência, eu posso pegar aqui, ó, minha velocidade angular, né, meu ômega, e esse 2π vem aqui para baixo dividindo. Então, com que frequência? Olha lá, ó, ômega sobre 2π. Ômega sobre 2π. Tá certo? Meio sem gracinha? Tá bom, não vou tentar mais nada, não. Bom, então, para finalizar aí o conteúdo, resumão das fórmulas de MCU, gente. Aí, ó, para assustar logo vocês, né? E ainda tá faltando. A gente tem esse monte de fórmulas aqui, né? Então, essa primeira fórmula aqui, ó, a gente calcula, né, geralmente valores de período e frequência, né, dos movimentos circulares. Essas duas expressões aqui, elas podem ser usadas para calcular velocidade tangencial, ou, né, aí a gente já sabe que eu posso dizer também velocidade escalar, velocidade linear. Essas duas expressões aqui, eles estão mostrando para vocês, né? Quer dizer, eles que eu falo assim, é porque eu peguei esse material da internet. Então, quem produziu? Eles, né? Aqui, então, essas expressões são para cálculos de velocidade angular. E aqui está faltando também aquela, né, que representa a relação da velocidade angular com a frequência, né? Então, ainda tem essa outra expressão. Essa daqui é aquela relação que existe, né? É a relação entre o v, que é a velocidade escalar, e a velocidade angular. E, finalmente, a formulazinha da aceleração centrípeta. Então, é muita fórmula, muita expressão aí para a gente poder trabalhar. Vamos ver algumas agora nos nossos exemplos, tá bom? Então, vamos lá. Exemplos. Primeiro, o móvel em MCU completa uma volta a cada meio segundo sobre uma circunferência de raio R igual a 0,5 metros. Bom, determine para esse MCU o módulo do período, frequência, velocidade angular, velocidade linear do móvel e a aceleração centrípeta. Então, para cada uma dessas questões, a gente vai usar uma expressão matemática. Com exceção da letra A. Por quê? Porque na letra A ele já diz para a gente que uma volta ela é feita a cada meio segundo. Então, esse aqui já seria o valor do nosso período, tá certo? Para calcular o valor da frequência, eu vou pegar a fórmula F igual ao inverso do período. Então, substituir aqui, ó, o T pelo 0,5, divide 1 por 0,5, 2 Hz. Na letra C, ele quer velocidade angular. Então, veja, qual daquelas fórmulas todas a gente pode utilizar para calcular a velocidade angular? Depende dos seus dados. Você tem raio, você conhece a frequência, você conhece o período. Então, você vai tentando ver, se eu tenho esses dados, qual seria a fórmula que eu poderia utilizar para poder obter esse valor? Eu vou mostrar aqui uma das fórmulas que você pode utilizar. Então, seria essa daqui, ó. Essa é a fórmula que eu estou usando. 2π vezes F, que é a mesma fórmula que eu coloquei no slide anterior, tá vendo? Ó, vou mostrar aqui. Ih, ele apaga. Deixa para lá. Então, foi a mesma fórmula que eu mostrei para vocês no slide anterior, tá? O que eu fiz aqui nessa fórmula? Eu só peguei esse 2 que eu obtive na letra B e coloquei esse 2 aqui, ó, no lugar do F. Então, ficou 2π vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. E repara, eu mantenho o valor de π. Eu não substituo π nem por 3, nem por 3,14, por nada, tá? E coloco a resposta em radianos por segundo, tá bom? Bem, mais o quê? Na letra D, ele quer a velocidade linear do móvel.
Aí eu também tenho várias maneiras para poder calcular isso. Vou mostrar uma, que seria pegando aquela relação entre a velocidade escalar e a velocidade angular. Então, eu pego esse valor aqui, que é o valor do ômega, coloco aqui. O raio é esse valor de meio metro. Então, 4π vezes meio, 4 vezes meio dá 2, e mantenho π. Não mexo com π e deixo a minha resposta em metros por segundo. Tá certo? E, para finalizar a letra E, ele quer aceleração centrípeta. Pego a fórmula da aceleração centrípeta. No lugar do V, coloco o que eu acabei de obter, que é o 2π. Isso está ao quadrado, né? Sobre meio. Então, eu vou primeiro fazer a potência. 2 elevado a 2 dá 4. π elevado a 2 dá π elevado a 2. Divididos por meio. Vou dividir o 4 pelo meio. Então, 4 divididos por meio vai dar 8. E mantenho o π ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Então, esse aí seria o resultado para a letra E. Tá bom? Bom, continuando. Exemplo 2. Uma partícula em MCU tem aceleração centrípeta, ou seja, aquele meu A, né? ACP, de 4 metros por segundo ao quadrado, e percorre uma circunferência que tem esse raio, esse valor de R. Qual é a velocidade da partícula? Então, vou pegar a fórmula da aceleração centrípeta, só que eu vou arrumar essa fórmula para eu poder descobrir esse valor de V, que é o que ele quer que a gente descubra. Ele desconhece o valor de V, da velocidade, né? Eu conheço esses dois valores. Então, esses dois valores eles vão ser multiplicados. Olha lá, ó. E o V ao quadrado vai ficar em evidência, vai ficar separado. Esse 2 que vocês estão vendo, ele vai para o outro lado na forma de uma raiz. Né? Então, a fórmula ela vai ficar escrita desta maneira. E agora, com a fórmula escrita assim, eu vou substituir os dados. Isso é uma maneira de fazer. Tem gente que prefere já, desde o início, colocar os valores e ir montando os cálculos. Tá? Então, aqui, ó, dentro da raiz eu tenho 4, tenho 25, multiplicados dá 100, e a raiz de 100 vai dar 10. Então, esse é o valor da velocidade da partícula, tá bom? Bom, e para finalizar, vamos para o exemplo 3. Ele diz que o ponteiro dos minutos de um relógio mede 50 centímetros. Então, imagine, gente, está falando de um relógio analógico, tá? Então, aqui, ó, tem o centro, vamos dizer que esse aqui seja o ponteiro dos minutos. O tamanho desse ponteiro, geralmente, ele pega quase todo o raio, né, da circunferência. Então, isso para a gente vai representar o valor do raio, tá? Então, esse aqui, ó, vou até aumentar um pouquinho, representa para a gente o nosso raio. Então, esses 50 centímetros é o R, tá bom? E aí, o que ele quer? Primeiro, ele quer a velocidade angular do ponteiro. Bom, como ele se refere à velocidade angular, que é uma relação de espaço, né, angular sobre tempo, né? Então, aqui a gente vai primeiro pegar esse tempo e colocar ele em segundos. Então, o ponteiro dos minutos significa que para ele dar um giro completo, ele tem que fazer 60 minutos. Se eu pegar 60 vezes 60 segundos, isso dá 3.600 segundos. Contado em segundos é o tempo que leva para aquele ponteirinho fazer um giro completo, né, na superfície do relógio. Bom, em seguida, vou pegar aí a fórmula da nossa velocidade angular, que é a variação da posição angular sobre o tempo. Como ele vai fazer um giro completo, ele vai realizar, então, uma variação de posição de 2π sobre o tempo de 3.600. Aqui a gente simplifica, divide por 2 esses valores. Então, em cima vai ficar 1π, que a gente não coloca, só deixa π. E embaixo, 1.800, tá? E coloca a resposta em radianos por segundo. Esse 2π ele é escrito em radianos, né? Então, a gente deixa em radianos por segundo.
tá bom? Então tá, então esse aqui é o valor, né, da letra A. E para finalizar a letra B, ele quer a velocidade linear da extremidade do ponteiro. Então a velocidade tangencial, a velocidade que você tem, ó, aqui na superfície. Então agora a gente vai calcular isso aqui na letra B. Então, para isso, a gente pega a relação entre a velocidade escalar e a angular. Aqui no lugar do nosso ômega, vou colocar o que a gente acabou de obter, que é o π sobre 1800. Vou multiplicar pelos 50 centímetros, tá? E aí, ó, vou simplificar esses dois números. E isso daqui vai dar, então, né, na simplificação, π sobre 36, tá? Aqui eu coloquei radianos por segundo, mas eu acredito que seja, na verdade, centímetros por segundo, ok? Porque geralmente os valores de velocidade linear a gente não escreve em radiano, a gente escreve em metros, centímetros, ok? Então, acredito que seja centímetros. Agora eu fiquei sem lembrar essa unidade. Mas isso é o de menos. A resposta numérica é essa daqui, tá? É o π sobre 36, ok? Então é isso, gente. Eu sei que é muita conta, né? É muita fórmula, né, para a gente poder digerir. E só existe uma maneira de a gente poder fazer isso, que é fazendo. É que nem dizer, como é que a gente aprende a nadar? Nadando, né? Como eu aprendo a dançar? É dançando. Como eu aprendo física? É fazendo contas, problemas relacionados à física, tá? Então, vou passar depois para vocês alguns exercícios, até semelhantes a esses exemplos, para que vocês possam estar treinando, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.